queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou com cabelo curto, loiro, vestindo uma blusa vermelha e o tema da nossa aula de hoje é Infância no Brasil Imperial. Mas de que infância nós estamos falando? Vamos primeiro entender o que é infância? Hoje nós temos uma ideia de infância como um período da vida do ser humano, onde ele precisa de cuidados da família, precisa estudar, brincar, até se desenvolver e crescer e se tornar um adulto. Mas será que sempre foi assim? Antes vamos ver a origem da palavra infância e das outras palavrinhas que também estão próximas, como juventude, criança, jovem, menor. Vamos ver o slide? Infância tem origem latina, vem de infantia, que significa a negação do verbo falar. Então, é um período que se refere à infância, quando a criança, o indivíduo ainda não é capaz de falar. Juventude também vem do latim, de Juventus, que é o nome dado a uma deusa pagã que protegia os jovens. Criança vem de creare, também do latim, produzir, erguer, tá se referindo ao crescimento. Adolescente vem do particípio presente do verbo em latim adolescere, que também significa crescer, onde ele já está dando quase origem, né, à fase adulta. E menor, que também tem relação com o latim, mas tem origem também em sânscrito. Ele diminui, ele destrói, ou seja, pequeno. A infância no Brasil hoje é definida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei instituída em 1990, que regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes, inspirada na Constituição Federal de 1988, e que também segue algumas normativas internacionais, como a Declaração dos Direitos da Criança. Ela considera a criança a pessoa com idade inferior a 12 anos e o adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Agora, como era a vida das crianças no Brasil imperial? Uma coisa eu posso dizer a vocês, não havia uma preocupação nem do governo, nem uma preocupação ampla da sociedade com as crianças. E isso é o que nós vamos ver na aula de hoje. A começar pelas crianças indígenas, muita coisa não mudou do período colonial para o período imperial, mesmo após o processo de independência do Brasil. Na região do Amazonas, por exemplo, havia uma grande preocupação dos governantes em educar as crianças indígenas para o trabalho. A Casa de Educandos, que foi uma das instituições que predominou no século XIX na região, visava a formação dessas crianças para o trabalho e tinha ainda aquela permanência daquele ideal civilizador, né, entre aspas aqui, a gente definindo que eles acreditavam que tinham que educar os indígenas para a sociedade dentro desses moldes de dominação, fazendo do trabalho uma possibilidade de desenvolver habilidades que sirvam de mão de obra para os grandes proprietários da região.
Nesse slide, podemos ver uma representação de indígenas em uma fazenda nas Minas Gerais. Não era a região da Amazônia, mas através dessa imagem nós podemos ver a presença de crianças em fazendas e essa preocupação em inserir os indígenas no trabalho dessas fazendas. Regiões onde muitas vezes não tinha uma predominância de mão de obra escravizada africana. E por falar das fazendas do interior, a criação das crianças escravizadas, descendentes de africanos, era feita no interior da antiga Casa Grande. Como a gente pode perceber, havia uma utilização e uma preparação dessas crianças também para exercer as funções do trabalho. Crianças cativas eram desde cedo educadas para o trabalho. Quando chegavam aos 12 anos, essa educação estava quase por concluída e começavam nessa idade a trazer apelidos acrescentados ao nome, como Ana Mucama e Chico Roça. Como nós vemos nessa imagem, as crianças cativas eram educadas junto com as crianças filhas dos senhores. Porém, havia uma relação de hierarquia entre elas, porque enquanto as crianças que eram cativas eram educadas já com essas ideias de inserção no trabalho, as filhas de senhores eram educadas para poderem exercer outras funções na sociedade, que na fase adulta seriam funções das elites. A impressão de viajantes como Debré e da educadora Maria Graham achavam prejudicial essa convivência entre crianças cativas e filhos de senhores, porque eles achavam que seria nocivo essa pseudo-igualdade familiar na educação. Só que, na verdade, não havia essa igualdade como eles imaginavam. Inclusive, era muito comum crianças livres sobrepujarem as crianças cativas. E essas relações, elas muitas vezes estavam representadas até em brincadeiras absurdas, como de crianças livres brincarem de montar nas crianças cativas. É importante nós percebermos que as crianças de elite tinham um tratamento e havia uma diferenciação, dessas crianças das crianças que a gente tratou até agora, que são as crianças indígenas e as crianças cativas descendentes de africanos. As crianças de elite, a partir de observações de trajes, de fotografias, é comum a gente perceber uma influência da moda francesa e a partir dos 12 anos elas já iam adquirindo os trajes de acordo parecido com os adultos. Como exemplo, a gente pode ver nessa imagem a imperatriz do Brasil e seus 3 filhos pequenos, Isabel, Leopoldina e Pedro, em passeio ao Parque de Santo Cristo, no Rio de Janeiro. Nós percebemos a questão das vestimentas. E nessa outra imagem também, a família Dom Pedro II, imperador do Brasil, e a família imperial. Nota-se que as crianças já um pouco maiores utilizam roupas parecidas com o dos adultos. O interessante é que quando as crianças eram de elite, havia um certo distanciamento na relação entre mães e filhos. Isso era notório no cuidado às crianças. Trabalhos considerados como exaustivos, como amamentar,
eram vistos, né, como trabalhos para os cativos. Então, nesse momento era comum a ideia da existência da ama de leite. Vamos ver a imagem. Aqui nós vemos João Ferreira Vilela Arthur Gomes Leal com a sua ama de leite Mônica em 1860. Eram comuns essas fotografias de filhos das elites junto com suas amas de leite, que eram aquelas cativas que amamentavam. Com o aumento das fábricas de tecidos, foi comum também o emprego da mão de obra infantil, a partir de 1840. Muitas dessas crianças que iam trabalhar nas fábricas eram oriundas de asilos e algumas instituições, como casas de expostos, que eram locais onde crianças abandonadas ou crianças órfãos ficavam naquele momento. Também foi muito comum naquele período as Forças Armadas recrutarem crianças. A Marinha tinha a Companhia de Aprendizes Marinheiros, que ensinavam às crianças um ofício. E durante o período da Guerra do Paraguai, pasmem, muitas crianças foram recrutadas para participarem da guerra. Crianças oriundas da Marinha quanto do Exército. E essas crianças, elas eram muitas vezes recrutadas dessas instituições, esses asilos e casas de expostos, né, onde eu já havia falado anteriormente, onde as crianças muitas vezes eram abandonadas. Esse envio das crianças para a Guerra do Paraguai, crianças sendo recrutadas tanto pela Marinha quanto o Exército, mostra que não havia uma diferenciação da infância e da fase adulta. Nessa imagem, nós vemos uma criança argentina que lutou na Guerra do Paraguai. Assim como a Argentina, o Brasil também enviou inúmeras crianças para a guerra. Nessa outra imagem, nós vemos a presença da enfermeira Ana Nery e as órfãs da guerra. Até porque foi muito comum nesse período da Guerra do Paraguai as crianças perderem os pais. É importante percebermos que essa preocupação da infância e da exploração da mão de obra infantil, ela só vai brotar timidamente já no final do século XIX. Até porque, ao longo do Estado Imperial, nós percebemos que houve uma utilização em larga escala dessa mão de obra, inclusive de crianças livres pobres, oriundas desses asilos e das casas de expostos, que eram locais onde as crianças eram abandonadas. O índice de mortalidade nessas instituições era muito grande e havia uma preocupação do Estado com a instrução popular, com a educação. Aos poucos, o Estado foi assumindo esse papel da educação, mas era uma educação voltada para a formação de mão de obra. Isso porque havia uma preocupação do governo também com esse processo de abolição gradual da escravidão. No final do período monárquico, mais precisamente na última década, não apenas os escravizados, como as crianças no geral, passaram a fazer parte da atenção dos discursos de autoridades públicas, políticos, médicos e educadores. A proposta de emancipação dos filhos de escravizados, nascidos a partir da Lei de 1871, tornou emergencial a discussão de projetos voltados para o amparo e a educação dos conhecidos como ingênuos de 1871.
Nessa imagem, nós vemos também que era comum as crianças acompanharem, né, as escravizadas para poderem participar do comércio, venderem frutas nas cidades. Portanto, podemos ver na nossa aula de hoje que o tema da infância brotou timidamente no século XIX ao longo do Estado Imperial. E essa preocupação com a infância, com uma fase do indivíduo em que ele está numa formação até chegar à vida adulta, ela se faz a partir do pensamento em inserir esses indivíduos para uma mão de obra, ou seja, para o trabalho. E também como uma possibilidade de afastar a criminalidade desses jovens. Agora vamos ao nosso desafio. Observe a imagem ao lado de um menino e soldado argentino que lutou na Guerra do Paraguai. O Brasil também recrutou crianças para lutar na guerra? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não deixem de acessar o material Rio Educa com o auxílio do seu professor ou da sua professora. E assistam a nossa próxima videoaula. Até logo!